brasileiro quer ouvir as respostas para as perguntas que serão feitas. Pode cumprimentar quem você quiser. Bom, Silvio, primeiro eu queria cumprimentar você. Segundo, eu queria cumprimentar o auditório e cumprimentar os telespectadores, porque eu acho muito importante o momento político que estamos vivendo. É um momento que, por mais que as pessoas não gostem de política, depois de 30 anos, esse é o momento mais rico que o nosso país está vivendo, e é importante que as pessoas saibam tirar proveito disso, analisando cada candidato, analisando as propostas, o programa de governo, porque a partir do dia 15 de novembro, se Deus quiser, nós teremos um novo país. Bom, a Flor tem sempre a mesma pergunta. Pode fazer. Claro, porque todos acham essa curiosidade. Lindo, quantos anos você tem? 43. Quantas vezes você casou? 2. Quantos filhos? 5. Muito obrigada. Wagner Montes, olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha lá, Wagner, eu sei que você gosta muito de política. Pode fazer a pergunta. Eu gosto mesmo. Lula, o que você faria para diminuir a inflação no país? Primeiro, suspensão do pagamento da dívida externa. Terceiro, acabar com a especulação financeira nesse país, baixando as taxas de juros. Depois, nós teríamos que adotar uma política agrícola e uma política de reforma agrária. E eu acho que fazendo isso, nós iríamos terminar a inflação nesse país a curto espaço de tempo. O que é preciso é apenas as pessoas terem claro uma coisa simples. Quem ganha com a inflação é quem tem muito capital. Quem é rico que pode especular ganha com a inflação. O coitado que vive de salário, ele perde porque não recebe sequer a inflação passada. No auditório, quem quer fazer pergunta? Deixa eu ver. Você tá bom. Calma. Você quer fazer pergunta ou quer me abraçar? Te abraçar. Não, primeiro você faz pergunta. Você conhece o Lula? Eu conheço. Conhece. Qual é o seu nome? Meu nome é Vera. Vera, qual é a pergunta que você quer fazer para o Lula? Eu queria saber o que ele vai fazer por nós, os aposentados e os pensionistas. Isso que eu queria saber. Que na minha idade é o que me interessa. Tá legal, pode responder, Lula. Minha querida, eu primeiro quero te agradecer pela oportunidade de dar essa resposta, porque essa pergunta é muito interessante. Nós temos no Brasil aproximadamente 12 milhões de aposentados e pensionistas. E normalmente, tanto a pessoa que vira pensionista como o aposentado, depois de tantos e tantos anos de trabalhar, na verdade são quase jogados na lata do lixo. Nós entramos com um projeto, companheira Vera, e vamos ver se batalhamos para esse projeto ser aprovado ainda este ano, para que o aposentado possa viver no Brasil como vive na Europa. Não tem coisa mais linda, Silvio? Você conhece bem, Silvio, na Europa você encontra aquelas caravanas, você encontra ônibus cheios de aposentados, companheiros e companheiras com 70 anos, 80 anos, da Suécia indo para a França, da França para a Itália, da Itália para a Alemanha. Aqui no Brasil, coitado do aposentado, quando se aposenta, ao invés de poder viajar para o interior, ele não consegue nem pegar um ônibus porque o dinheiro não dá. Por isso, nós precisamos recuperar a dignidade que o aposentado brasileiro precisa ter e já teve um dia neste país. Condessa Giovanna, é a sua vez, Condessa. Senhor Lula, o senhor acha que o PT é um partido bem organizado aqui no Brasil? É o mais organizado no Brasil inteiro. Eu posso dizer, olhando assim, olho no olho, que o PT é o partido mais organizado deste país. Quem quer fazer pergunta? Quem quer fazer pergunta? Deixa eu ver. Quem quer? Eu quero uma jovem agora, uma menina que vai votar. Você tem quantos anos? 18 anos, vai votar, não vai? Conhece o Lula? Conheço. Você veio de onde? Eu venho de Jardim Elba. Jardim? Elba. Pode perguntar. Eu queria saber do Lula o que ele vai fazer para melhorar o nível do ensino das escolas públicas. Eu penso que este é o principal problema do nosso país. Silvio, em regiões do Norte e Nordeste, 74% da população não tem sequer o 4º ano primário. E em várias regiões, mais de 47% da população acima de 10 anos de idade é analfabeta. E mesmo aquelas que estão na escola, o nível na escola pública está de tão péssima qualidade que o filho de um pobre não tem condições de competir com o filho do rico para ir para a universidade. Por isso, nós vamos construir as escolas, pagar melhor o salário dos funcionários que trabalham nas escolas, pagar melhor o salário dos professores e das professoras e estabelecer um currículo escolar capaz de garantir que o filho do faxineiro da USP possa competir a mesma vaga na USP que o filho do reitor da USP. É esse o nosso plano educacional para esse país. Pedro de Lara. Vamos lá, Pedro. Capricha. Meu conterrâneo
Eu queria saber o que pretende fazer, ajudar os trabalhadores e a classe pobre do país se chegar a presidente da República Brasileira. Só existe uma possibilidade de recuperar o poder aquisitivo da nossa sociedade e melhorar a qualidade de vida do trabalhador. É a gente dizer quem vai perder. E quem vai ter que deixar de ganhar para distribuir é o rico. Aquele que acumulou muita riqueza vai começar a ter que distribuir uma parte do que ganhou para a gente poder dar para aqueles que não ganharam nada. Essa coisa tem que ser dita, porque senão os candidatos mentem na televisão. Todo mundo diz que vai crescer distribuindo renda, mas não diz quem vai tirar. Se você não pode produzir dinheiro na Casa da Moeda, é importante que a gente diga uma coisa clara. Olha, os banqueiros, os grandes empresários, os grandes latifundiários, aqueles que vivem de especulação, vão ter que deixar de ganhar, ou seja, vão ganhar menos, para que a gente possa distribuir um pouco de salário neste país. Eu estou convencido que fazendo isso, a gente vai, quem sabe daqui a alguns anos, poder ver, sabe, não existir mais fome, não existir mais desespero, não existir mais criança morrendo antes de completar um ano de idade. A nossa luta é prioritariamente recuperar o salário da classe trabalhadora brasileira. Eu quero ouvir a Sônia Lima. Vamos lá, Sônia Lima. Lula, você quando aparece na televisão, você parece nervoso e tenso. Eu queria saber por quê. Você tem medo dos repórteres, das perguntas que eles fazem, ou você é inibido mesmo? Não, primeiro eu não tenho... Dizer que não tem medo já é uma mentira, porque eu acho que todos nós, cada vez que enfrentamos um público diferente, nós ficamos nervosos, porque somos seres humanos, porque reagimos às emoções. Mas eu me considero uma pessoa calejada, eu me considero uma pessoa preparada para os embates políticos. Ou seja, eu não tenho preocupação com pergunta, não acredito que haja perguntas embaraçosas. Eu até me considero uma pessoa um pouco tímida. Eu, pela experiência que eu tenho de televisão, eu poderia até ser menos tímido, mas paciência, eu já estou com 43 anos de idade e espero mudar daqui para frente. Vamos ver, quem quer fazer pergunta no auditório, deixa eu ver, você levanta, você como é que chama? Irene. Irene, vem de onde, Irene? Guarulhos. Guarulhos, qual é a pergunta? Se você traz para presidente, o que você faria para a segurança dos nossos filhos, que a gente hoje tem que levar na escola e buscar, e mesmo a gente sair na rua? Olha, primeiro, eu acredito que é preciso mais segurança nesse país. É preciso que haja uma segurança preventiva, ou seja, não é uma polícia para cuidar do crime depois que ele aconteça, é uma polícia para tentar evitar que o crime aconteça. Ou seja, ela precisa estar no lugar em que existe a violência. Agora é importante levar em consideração que o grande causador da violência no Brasil é a miséria do nosso povo. Eu digo para a senhora de coração aberto, eu tenho um filho de 4 anos que está aqui, e eu tenho uma preocupação enorme com essa criança, até de brincar na rua com esse negócio de sequestro. Mas eu penso que a gente vai acabar com bandido nesse país é o dia que a gente conseguir colocar em cada mesa de um brasileiro um café da manhã, um almoço e uma janta. Quando a gente conseguir fazer isso, vai acabar com o bandido nesse país. Décio Pitinini, a sua pergunta, Décio. Vamos lá. Deputado, eu queria saber o seguinte. Como é que, na sua opinião, eu tenho minha opinião formada, os jornais noticiam, mas eu queria saber como é que, na sua opinião, estão se saindo os prefeitos do PT eleitos para várias cidades importantes do Brasil, como Santos, São Paulo, Porto Alegre, Campinas. Como é que, na sua opinião, esses prefeitos estão gerindo essas cidades? Décio, essa possivelmente seja a oportunidade que eu tenho de esclarecer algumas dúvidas que nem sempre o povo brasileiro fica sabendo. É como se nós pegássemos uma criança de 2 meses de idade, colocássemos na sala e ficássemos gritando, anda, anda. A criança não andasse, nós dessemos um pontapé e falássemos, não sabe andar porque não sabe governar. Ora, a Erundina ganhou as eleições, tomou posse dia 1º de janeiro. Eu vou pegar a Erundina porque é de São Paulo. Tomou posse com um orçamento feito pelo prefeito anterior, ou seja, praticamente um orçamento já corroído. E a Erundina começou a ser culpada de algumas coisas, até do buraco que tinha na rua, ela era culpada, buraco que ela pegou de prefeituras, quem sabe, até anteriores. O mais grave é que fez uma guerra contra a Luiz Erundina. Eu viajo muito o Brasil. E todo mundo dizia, porque a Erundina é irresponsável, porque São Paulo está cheio de camelô, porque camelô é um prejuízo para São Paulo, porque está trabalhando. Nós não somos favoráveis a ninguém vender galinha, vender porco, vender cabrito na Praça da Sé. Mas um cidadão vender uma carteirinha de título de eleitor, ou vender um par de meia, é muito melhor do que bater uma carteirinha na outra esquina. Por isso é que nós defendemos essa economia informal. Ao mesmo tempo, Décio, eu te garanto uma coisa, você vai começar a perceber
que daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, vocês vão começar a perceber, publicamente, em cada lugar, a mudança na Prefeitura de São Paulo e em outras prefeituras. Há uma guerra ideológica.